Olá, o Saúde Ativa está no ar e hoje encerramos a série de programas especiais em que falamos sobre um assunto muito discutido atualmente, a busca por um padrão de beleza ideal, as tentativas frustradas de emagrecimento e os distúrbios alimentares. Trouxemos diversos profissionais para falar sobre este assunto e nesta edição, encerrando a série, vamos bater um papo com o médico pós-graduado em nutrologia Wesley Cavalcante Gama para falar sobre os caminhos saudáveis para o emagrecimento. E neste programa, vocês também terão projetos ligados à saúde que foram aprovados na Câmara Municipal de Aracaju. Também teremos vídeos educativos. Não saiam daí! Foi aprovado em redação final o projeto de lei 155 de 2021 da vereadora Emília Corrêa. O PL institui a Semana de Conscientização da Epilepsia em Aracaju. Também foi aprovado em redação final o projeto de resolução 16 de 2021 do vereador Isaac Silveira. Ele dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar. Manter o peso saudável não é fácil, mas a gente pode te ajudar. Confira estas 5 dicas do Saúde Brasil que podem te ajudar no dia a dia e ter mais qualidade de vida. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para manter um peso saudável. Manter um peso saudável traz muitos efeitos positivos. Confira 5 dicas que você pode adotar já. Dica 1. Procure saber se você está com excesso de peso. A obesidade é um fator de risco para outras doenças. Você pode verificar isso utilizando a função Peso Saudável no app Conect SUS. Dica 2. Se estiver acima do peso, perder 5% ou mais pode melhorar a sua saúde de forma geral. Dica 3. Ter uma alimentação adequada e saudável traz inúmeros benefícios e contribui para a manutenção do peso saudável. Dica 4. Alimentos ultraprocessados são pobres em nutrientes e ricos em aditivos químicos, calorias, gordura, açúcar e sódio. O ideal é ficar longe deles. Dica 5. Pratique atividade física regularmente. Uma vida fisicamente ativa traz mais saúde e bem-estar. Lembre-se, cuidar da saúde é um exercício diário e constante. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Mais uma campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza foi iniciada na segunda-feira, dia 4 de abril. A vacina aplicada será a trivalente, ou seja, protege contra os vírus H1N1, H3N2 e a influenza A. Os primeiros a tomarem a vacina serão os trabalhadores da saúde, que também terão a vacina do sarampo atualizada, idosos com 60 anos ou mais. A segunda etapa acontecerá entre 3 de maio e 3 de junho com os demais grupos prioritários, que são as crianças de 6 meses a menor de 5 anos de idade, gestantes puérperas, população indígena, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, rodoviários, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade. Olá, começamos hoje mais um Saúde Ativa e hoje encerramos também uma série que já começamos há algumas semanas falando sobre mulher, essa busca desenfreada pelo corpo perfeito sem medir as consequências. E no programa de hoje recebemos o médico pós-graduado em nutrologia, o Dr. Wesley Cavalcante Gama. Doutor, seja bem-vindo ao programa Saúde Ativa. Muito obrigado e um excelente dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês falando sobre algo que eu amo, que é saúde. Pois é, e aí vamos começar com a primeira pergunta, que com certeza todos que nos assistem têm muita dúvida. Qual é a diferença entre um nutrólogo e um nutricionista? Perfeito, essa é uma pergunta bastante frequente. Primeiro o seguinte, o nutrólogo ele é um profissional médico, então é um profissional que passou pela graduação de medicina e acabou se especializando na nutrologia. O nutricionista ele tem a graduação em nutrição, então essa é a grande diferença. Um é especialista médico e o outro é da nutrição. E aí a gente já vem falando sobre um dos questionamentos que foi nas últimas pautas que tivemos aqui no programa, doutor. Há uma busca desenfreada por este corpo perfeito onde as pessoas fazem qualquer coisa. O senhor pode me dizer que está avaliando que a saúde para essas e muitas pessoas ficaram em segundo plano?
Infelizmente, talvez até pelos 2 últimos anos, né, esses meses foram bastante desafiadores para todos nós. E parece que as pessoas tentaram correr atrás de um prejuízo que, na verdade, já vinha sendo colocado nos anos anteriores, né, com alteração da pressão arterial, alteração dos níveis glicêmicos, então a glicose alterada, a lipidograma com colesterol, com excesso de peso, e parece-me que todo mundo está correndo atrás desse tempo perdido, né, para tirar o prejuízo da maneira mais rápida possível. Isso não é uma maneira muito eficaz. A gente pode falar também que hoje conseguimos avaliar, inclusive pelos meios de comunicação, as pessoas estão buscando mais perder esse peso, correr, só que ao mesmo tempo elas ficam ansiosas. Sim. Então é uma briga, eu preciso perder peso, mas ao mesmo tempo eu também como mais porque eu estou ansiosa, porque eu quero perder peso. Exatamente, é um ciclo, né, que a gente chama assim, como se fosse quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então eu como porque eu estou ansioso ou porque a ansiedade me faz comer mais. Então, no fim das contas, o que eu falo sobre ansiedade é o seguinte: a ansiedade nada mais é do que um excesso de expectativa não concretizada. Então, a partir do momento que se concretiza aquela ação que você imagina, parece que a ansiedade vai embora. Só que, veja, a gente continua com as nossas contas a pagar, a gente continua com o desejo de manter um corpo saudável, a gente continua com outros desejos, né, de família, de emprego, esses relacionamentos. Então, são expectativas que são criadas e que eu precisaria de uma rede de apoio muito coesa para fazer com que essa ansiedade ela fosse apenas fisiológica e não patológica, porque a ansiedade fisiológica é normal. Imagine que você, nesse momento, ficou 2 anos tão afastado da sua família e eles agora vêm ao seu encontro. Você vai se sentir ansioso para reencontrá-los. Isso é uma ansiedade fisiológica. O que não pode é a gente ficar num estado persistente de ansiedade, fazendo com que isso gere agravos à nossa saúde. E doutor, o papel do nutrólogo nessa busca pelo emagrecimento, fala pra gente como é, de que forma ela é feita, né, na vida de uma pessoa que precisa perder peso. Perfeito, excelente pergunta. Uma das principais queixas de consultório é principalmente voltada para o emagrecimento, né? A gente sabe que as atuações são as mais diversas, mas o que é que a gente tem que avaliar? Principalmente fatores genéticos e ambientais, é o que a gente chama de epigenética. Então, 70% na verdade é muito determinado pelo comportamento e no máximo 30% é pela genética. Então, no fim das contas, a gente tem até um componente genético bastante importante, mas se essa parte ambiental tiver exercendo uma influência positiva sobre o componente genético, por exemplo, a influência genética para o ganho de peso, para o sobrepeso, obesidade, desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, se o meu comportamento estiver estimulando e influenciando positivamente esses genes, fatalmente, em algum momento da vida, eu vou acabar desenvolvendo essas doenças. Então, o papel da nutrologia, principalmente, é fazer uma avaliação ampliada de todos esses aspectos comportamentais, né, ambientais, e principalmente influências genéticas. Então, a gente tem uma série de avaliações, os próprios exames laboratoriais e outros exames complementares que nos ajudam muito a chegar a esse diagnóstico. Eu achei bem interessante aqui, antes de começarmos o nosso bate-papo oficial para que vocês assistissem, o senhor aqui falando nos estúdios sobre não adianta as pessoas estarem ali numa busca desenfreada, atividade física, se atitudes simples no dia a dia elas não cooperam. Perfeito. Eu acho que é até interessante o senhor falar isso. A água que o senhor nos mostrou, a questão da água, o sono. Sim. Então não adianta, eu estou fazendo crossfit, eu estou tentando fechar a boca, mas eu durmo 3 horas por noite. Perfeito. Não adianta eu estar correndo atrás, melhorando a alimentação, mas eu não bebo água. Eu não estou ajudando, né, nessa perda de peso. Com certeza. A água acaba sendo um nutriente vital para todos nós, né? Sem água, como se diz, sem água não há vida. Observando isso as plantas, por exemplo, né? Não existe nenhuma planta que não tenha um mínimo de água possível. O nosso corpo é formado cerca de 60% de água. Só para você ter noção, 75% do cérebro, 75% do coração é formado de água. Então, assim, são órgãos que, observem, prestem bem atenção nisso, são órgãos extremamente dependentes do meio aquoso. Pelo coração, que é considerado como uma bomba, lá ele vai bombear e vai mandar o sangue para o corpo inteiro. E no sangue, cerca de 98% do sangue é água. Então, cada vez mais eu ingerindo menos água, eu vou deixar o meu sangue viscoso. Eu vou sobrecarregar o coração como uma bomba que vai precisar mandar esse sangue e os nutrientes através dele para o corpo inteiro. O meu cérebro vai ficar sobrecarregado porque você com sede, com certeza não se concentra. Você com sede não dorme bem, com sede você tem dores musculares, com sede o intestino fica preso, com sede a visão, a boca fica mais seca. Então,
água para a gente é um elemento realmente indispensável. Indispensável para qualquer forma de tratamento, principalmente voltado para o emagrecimento. Então eu vou reforçar, bebam água. No final dessa entrevista eu vou pedir para ele dar alguma dica para vocês, mas vamos já de antemão. Por favor, bebam água. Isso também vale para mim, viu, Com doutor? certeza. Porque Opa. bebo pouca água. Vamos lá. Mas vamos lá, doutor. Fala pra gente quais são as patologias que um nutrólogo ele pode até prevenir. Pergunta maravilhosa. Prevenir doenças é uma coisa que a minha área de atuação médica, né, voltada para a nutrologia, é algo que a gente busca com afinco, com desejo, com determinação e com muito amor, na verdade. Porque a minha profissão ela é muito pautada nas doenças. Então a gente sabe muito bem tratar um infarto, sabe muito bem tratar um hipo e um hipertireoidismo, a gente sabe tratar muito bem outros transtornos, porém prevenir tais doenças, esse é o grande detalhe que a nutrologia eu considero como um grande ganho dentro das especialidades médicas para a população, porque a gente vai tratar, vamos dizer assim, os problemas específicos juntamente com os outros especialistas, né? Mas a gente vai tentar sempre colocar o lado da prevenção dentro de todas essas doenças. Então, doenças neurológicas, que a pessoa esteja em atividade, como é que eu posso minimizar o Alzheimer? Né? Como é que eu posso minimizar os efeitos negativos dessas doenças? Como é que eu posso ajudar o cardiologista a ter um controle melhor dos níveis da pressão arterial, dos níveis do colesterol? Como é que eu posso ajudar o endocrinologista a um controle melhor da obesidade, dos problemas da tireoide, dos problemas do diabetes? Então a gente ajuda muito todas essas outras áreas, a ortopedia, a reumatologia, pacientes que têm sobrepeso e obesidade têm mais dores articulares. Então como é que a gente pode, através, e aí eu vou chamar em conjunto uma outra profissão que é a nutrição, sim, como é que juntamente com o profissional da nutrição a gente pode melhorar o ambiente alimentar e gerar mais fatores anti-inflamatórios através da alimentação, corrigindo esses transtornos. Então a gente, nós atuamos nas mais diversas especialidades e áreas médicas. Agora, doutor, é assim, eu vou buscar um nutrólogo, geralmente ele vai ser indicado por um outro profissional, a pessoa ela pode, por exemplo, diretamente procurar o senhor, e existe idade para isso? Pessoas de 15 anos, os pais podem levar, não, o ideal é até 60, qualquer idade, qualquer tipo de pessoa. Perfeito. E como pode ser feita esta busca, ela precisa ser indicada por um outro profissional? Ótima pergunta também. Tanto pode ser por uma busca direta, como através de um encaminhamento, né? E em relação à faixa etária, é uma outra grande beleza da especialidade, porque a gente tem o leque bastante ampliado durante toda a vida. Tem a nutrologia pediátrica e tem a nutrologia, vamos dizer assim, segmentar. Hoje a gente já tem a nutrologia da mulher, a nutrologia do homem, a nutrologia do idoso, a nutrologia da gestante. Então, cada vez mais, dentro da própria especialidade, a gente tem as subdivisões. Dentro do ambiente hospitalar também, a nutrologia hospitalar e já voltando a nutrologia oncológica. Então, a gente tem, dentro da própria especialidade, outros braços que vão acabar ajudando as pessoas nas mais diversas faixas etárias. Então, é uma especialidade médica que tem um leque bastante ampliado. Isso é muito bom. Doutor, e por que é necessário fazer esse planejamento do emagrecimento? E eu falo justamente isso porque as pessoas elas acordam e Sim. decidem que querem perder 10 quilos. Perfeito. E aí muitas delas vão para as redes sociais, elas vão para os sites que dizem que você consegue perder 10 quilos em 10 dias. Claro. E fazem aquilo. Fala para essas pessoas que nos assistem, querem emagrecer, mas querem de forma rápida. Por que é necessário fazer esse planejamento? Absolutamente. Lembra que eu falei sobre a questão genética? Então, evolutivamente, o nosso DNA, né, o nosso genoma, ele não se modificou muito ao longo dos últimos 100 mil anos, vamos dizer assim. O que é que acontece é que nos últimos 5, 7, até no máximo 10 mil anos, e a gente está falando de períodos assim de 2 mil anos de diferença, o que basicamente mudou foi o meio de cultivo dos alimentos. Mas o ser humano, ele permaneceu com a sua característica. O Homo sapiens sapiens, ele permaneceu com a sua característica. Nós temos uma característica bípede, nós temos uma característica de termos muito mais massa muscular do que tecido adiposo em excesso. Então, classicamente, ter sobrepeso e obesidade não é uma aversão, não é uma gordofobia, é porque, literalmente, o ser humano não foi projetado para ter obesidade. Não foi projetado. A prova disso é que, isso é um dado que talvez as pessoas não saibam,
mas, ou alguns saibam, outros não, mas a capacidade de vida é uma coisa, a expectativa de vida é outra. Ao longo dos milênios que vem, a nossa expectativa de vida aumentou, mas a capacidade de vida nunca mudou. A nossa capacidade de vida é para viver ali entre 120 e 130, alguns estudos dizem entre 130 e 140 anos. Mas por que nós temos ainda pessoas falecendo aos 50 anos? Por doenças cardiovasculares, infarto, AVC, cânceres. Se a nossa capacidade é chegar aos 130, por que eu estou falecendo aos 55 apenas com 50%? Então tem muito a ver todo esse contexto. O ser humano não foi feito para ter excesso de peso, e sim um corpo mais saudável. Doutor, pode-se dizer que há possibilidade de se ter um emagrecimento saudável e de forma rápida? Ok, o emagrecimento saudável sim, de forma rápida, esse termo rápido ele é muito relativo, tá? A gente precisa entender o seguinte, basicamente o que se imagina em torno de 2 a 4 quilos por mês, de meio, 500 gramas a 1,5 kg no máximo por semana, mas isso depende do peso corporal que cada pessoa tenha. Imagine que alguém tem 130 quilos e o outro tem 80. Então é óbvio que quanto mais se tem, mais se perde muitas vezes em um curto período de tempo. Só que essa perda de peso, por isso que os exames complementares são importantes. Por exemplo, a realização de uma bioimpedância. A gente vai avaliar 4 componentes: água, massa muscular, massa de gordura e os minerais. Muitas vezes essa perda de peso que acontece tão rápida é muito mais pela água. O nosso corpo está com processo inflamatório retendo líquido. E quando a gente começa a tirar alguns alimentos, algumas coisas, mudança de hábitos, essa perda de peso rápida confunde-se como se fosse um emagrecimento pelo lado da gordura e na verdade é água. Verdade. A gente está desidratando. Mas o que se sabe basicamente é que uma perda de peso saudável entre 2 a no máximo 4 quilos mês, ela tende a ser uma perda de peso saudável, mês. Eu já vi também sites falando assim, perca 10 quilos em 28 dias. Com certeza isso não é saudável. Sim, e aí tem que ter muito cuidado, né? Para essa perda e sem qualidade. Sim. Porque há assim formas, né, doutor, de se perder, mas aí a qualidade, então assim, perde peso e fica sem saúde. Absolutamente. Aí é um risco. E aí falando justamente nessa questão, muitas pessoas também apelam para a cirurgia bariátrica, porque é uma forma mais rápida. Claro. Né? E aí muitas pessoas eu ouço falar, eu preciso emagrecer tantos quilos para fazer cirurgia. Isso. Mas o senhor pode dizer para quem nos assiste que a cirurgia bariátrica ela seria o último recurso? Sim, sim, e deve ser o último recurso. Olha uma curiosidade, entre os anos de 2011 até 2018, houve um crescimento em cerca de 85% do número de cirurgias bariátricas. Em 2019, o que eles viram que desse montante cresceu mais 7% em relação ao ano anterior. Então, em 2019, teve um crescimento de 7% a mais do que 2018. O paradoxo disso tudo é o seguinte, o Brasil é o país que mais realiza no mundo cirurgias plásticas. Claro que não são todas relacionadas à estética bariátrica, né? Vamos dizer assim, para o pós-bariátrico. Mas o Brasil também é o segundo país no mundo em número de academias. E veja, mais de 50% da nossa população já está com sobrepeso e obesidade. Então, o recurso para se lançar mão de uma cirurgia bariátrica, a gente deveria ter pelo menos 2 anos inteiros, vamos dizer assim, de falha terapêutica. O que seria essa falha terapêutica? Médico, nutricionista, psicólogo, professor da educação física, fisioterapeuta. Pessoal, fisioterapeuta, sim, tem muitas pessoas que têm apneia do sono e que o fisioterapeuta pode ajudar nisso. Então, imagine, se todos esses profissionais, um fonoaudiólogo, o próprio médico psiquiatra também, então se todos esses profissionais não tiveram a capacidade de verdadeiramente chegar ao êxito durante 2 anos, aí sim a gente diz, poxa, já tem critérios para que essa pessoa tenha a indicação de fazer a cirurgia bariátrica, salvo casos específicos, né, que chegaram a obesidade mórbida, um IMC acima de 40, os super obesos, tem 50 quilos por metro quadrado de peso corporal e que tem agravos à sua saúde, que ali tem uma indicação formal direta, mas verdadeiramente a gente deveria ter 2 anos de tratamento completos com multiprofissionais e que isso fosse uma falha. E não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. As pessoas estão apenas buscando, marcando e fazendo a cirurgia. E doutor, quando o senhor falou até de cirurgia plástica, eu pensei em uma pergunta. O seu público maior seriam as mulheres, porque assim, existem homens que estão mais, né, que estão acima do peso, mulheres, mas há uma cobrança muito maior em relação à mulher, né, a aparência, tem que estar em forma, então o seu público maior seria também mulheres. Isso, o público feminino de modo em geral, na verdade, ele se preocupa muito mais com os cuidados com a saúde. Se a gente for observar,
em termos de ginecologia e urologia. As mulheres vão muito mais ao ginecologista do que os homens vão ao urologista, pensando na saúde da mulher e saúde do homem. E voltado para a prática da nutrologia, não é diferente, não é diferente. As mulheres elas procuram muito mais os consultórios de nutrologia pensando em melhorar a sua saúde do que os homens, mas não que os homens também não procurem, e isso está crescendo, graças a Deus. O homem está se preocupando mais também, porque ele está vendo que a sua mulher, a sua amada, ela está se cuidando, então ele pensa o seguinte, opa, eu preciso também estar bem. Não adianta apenas um caminhar para um lado da saúde e o outro permanecer não saudável, eu tenho que caminhar junto. Sim. Fala pra gente também a questão dos remédios, né? Muitas pessoas tiraram as dúvidas, então, por exemplo, o nutrólogo é um médico que pode prescrever medicamentos para os pacientes, o que não pode, num caso, nutricionista. Há possibilidade sim, doutor, imagino que o senhor atenda diversos pacientes que eles somente com as suas orientações, com as atividades físicas, com a alimentação saudável, beber muita água, ele já consegue perder peso. E há também casos que são necessários alguns medicamentos. Então, há essa possibilidade de um emagrecimento sem uso nenhum de medicamento ou não? É necessário que se insira medicamentos para acelerar algumas coisas, enfim. Claro, perfeito. Excelente pergunta, mais uma vez. No âmbito da nutrologia, a gente sabe que tem casos de sucesso de pessoas que basicamente mudaram sua mentalidade e tinham um corpo, eu digo, ajustado metabolicamente, que conseguiram fazer pequenas modificações que geraram grandes repercussões no objetivo. Mas, e se tratando da obesidade em si, a obesidade é uma doença crônica, de inflamação de baixo grau não transmissível. E que, quando a gente encara ela como uma doença propriamente dita, eu preciso tratá-la verdadeiramente. O paciente, quando tem diabetes, a gente lança mão de medicamentos, quando tem hipertensão, a gente lança mão de medicamentos, a obesidade não seria diferente. E a gente precisa fazer isso. Mas não deve ser logo a primeira opção. Primeiro de tudo, mudança do estilo de vida. Uma análise multidisciplinar e multiprofissional para a gente saber realmente qual o papel da nutrição nesse momento, qual o papel da psicologia nesse momento, qual o papel da educação física nesse momento. De repente, isso tudo chegando primeiro, acredite, consegue ter um êxito impressionante, impressionante. Basta principalmente a gente querer estar junto a pessoas que queiram modificar em conjunto, né, a doença em si. Com certeza. Buscar pessoas que possam agregar, que possam te ajudar. Sim. E ressaltar que a gente, na maioria das vezes, precisa de ajuda de um profissional, tá? Sim. Não vão fazendo aí as coisas que vêm nos Instagrams da vida, nas redes sociais, enfim, como um todo, internet, que o amigo está fazendo, porque é bom ressaltar isso, né, doutor? Aproveitando o ensejo, muitas pessoas... A minha amiga foi para o nutrólogo e aí ela está sendo tratada. Eu não vou procurar, não preciso. Tudo que ela fizer eu faço, mas as necessidades... O peso, a saúde dela é uma, a minha é outra, então eu preciso trabalhar de acordo com a minha necessidade. Exatamente. Por exemplo, quando você tem um paciente que está com hipertensão arterial e outro também, que ainda não foi ao cardiologista, ele não fica dizendo, me dá o teu medicamento para eu tomar porque eu também estou com pressão alta. Você tem que investigar qual é a causa daquela hipertensão e qual o melhor perfil de medicamento para ser tratado. Com a nutrologia, isso cada vez mais vai ser sedimentado, vai ser mostrado a importância, porque a gente sabe que há uma prática muito comum e corriqueira, até mesmo entre, vamos dizer assim, para os profissionais da nutrição, né? Pessoas que combinam planos alimentares, um passa para um primo, para uma tia, para o tio, para a mãe, e no fim das contas o que o nutricionista faz, ele é muito individualizado, da mesma forma o nutrólogo, a nutróloga, então o tratamento ele é individualizado, então no fim das contas a gente tem que entender que na verdade essa individualidade biológica ela também merece uma individualidade terapêutica e não compartilhamento de tratamento, porque eu não sei se o que é bom para mim vai ser bom para você e vai ser bom para o outro. É isso mesmo, doutor. Doutor, vamos agora para um breve intervalo e na volta a gente dará continuidade com esse bate-papo super interessante, falando sobre nutrologia, sobre qualidade de vida e a gente também vai falar sobre ervas. Fiquem aí, voltamos já já. Voltamos agora depois de um breve intervalo e hoje o nosso bate-papo é com o médico pós-graduado em nutrologia Wesley Cavalcante Gama. E a gente está falando sobre uma série de coisas que podem te ajudar aí a ter mais qualidade de vida, mas com saúde. Doutor, nosso bate-papo está muito interessante, né? Quem perdeu o primeiro bloco pode assistir novamente aí através dos nossos canais no YouTube. E deixa eu falar, doutor, a gente foi às ruas e verificamos hoje também as pessoas estão utilizando muito chás. Chá
para, por exemplo, controlar a ansiedade, é um chá para trabalhar a retenção de líquido. E eu vou mostrar para o senhor como eu fui, né, verificar isso, a gente vai assistir e depois voltamos para falar sobre qualidades, né, coisas boas e ruins em relação ao chá. Vamos lá. Galega, existe uma série de benefícios aqui com essas ervas que vocês vendem, a gente pode olhar que tem para uma série de coisas. Deixa eu falar para você, se eu estiver muito ansiosa, eu consigo encontrar aqui algum tipo de erva que possa me ajudar nessa ansiedade? Lógico. Aqui a gente tem variedade de ervas para isso. A gente tem mulugu, temos camomila, temos cidreira, tem um folha de maracujá que é chamado Passos Floras, que é um tranquilizante muito bom. Então são essas ervas que a gente indica a muitas pessoas que chegam com ansiedade, com estresse, sem dormir à noite, a gente passa para acalmar. Doutor, aí podemos conferir no vídeo que há uma facilidade, a gente vai nos mercados, em qualquer cidade, e há uma facilidade em conseguir ervas para que você possa, né, eu estou com ansiedade, eu estou com retenção, eu tenho insônia. Até que ponto? Por exemplo, os que ela nos mostrou, o senhor aprovaria, diria, não tem problema, isso não pode gerar nenhuma coisa negativa na sua saúde? Certo. Então, o que foi mostrado é que basicamente é da nossa cultura popular mesmo, até no Nordeste a gente tem muito isso, né? A cultura dos chás, de garrafadas, por exemplo. Mas, veja, existem os fitoterápicos que empresas, farmácias magistrais manipulam, vão observar o extrato seco padronizado daquilo, então a parte mais pura daquela substância, para poder atuar na ansiedade, no inchaço, como ela falou, nessa retenção de líquido, né? E que o que é que a gente tem que observar ali? O grau de conservação, por exemplo, né? A exposição ao sol. Se não for bem acondicionado, aquelas ervas elas podem ter fungos, e isso gera um problema muito grave ao fígado. Porque o grande detalhe dos chás, a grande preocupação pode prejudicar o meu fígado? Pode prejudicar o meu rim? Tem algum efeito sobre o meu coração, sobre o meu cérebro, já que alguns também são procurados para melhorar o sono? Então, o condicionamento dessas plantas é que faz realmente a gente perceber se é útil ou não. Em nomenclatura, são coisas maravilhosas que funcionam, né? E que dentro até mesmo da própria nutrologia, a gente utiliza, claro, guardadas as devidas proporções e doses exatas para cada caso, mas que eu não sei o quanto que a pessoa está colocando. Se é um chá propriamente, se é uma infusão. Então tem diferenças, inclusive, no preparo desses chás, na concentração desses chás. E a gente também, assim, as pessoas procuram chá por algum motivo, muitas vezes sem verdadeiramente saber como está a sua saúde prévia. Então eu não sei se já tem algum problema cardíaco, a gente não sabe se tem algum problema neurológico, se já tem algum dano ou disfunção hepática ou renal, e tomando esse chá, eu posso potencializar esse problema. Então daí a importância de uma avaliação multiprofissional e não apenas procurar corriqueiramente, né, pela medicina popular, como se fala, né, a chave da solução para os problemas que a gente tem. Porque muitas vezes o sono inadequado é por um excesso de preocupações que a gente tem durante o dia. E hoje a gente tem muitas técnicas para você respirar melhor, massagens, óleos essenciais, tem tantas outras coisas para a gente fazer e pode melhorar, né? Esses chás também, muitas pessoas falam, mistura de chás que podem também te ajudar a emagrecer. A gente também fez esta pergunta, tivemos uma resposta, vou pedir primeiro para o público assistir e a gente volta para falar sobre isso, ok, doutor? Certo, vamos isso. lá. Também hoje em dia a retenção de líquido, a gente passa a maior parte do tempo sentada, então aí vem a retenção de líquido. O que é que você indicaria, o que teria aqui para ajudar nessa retenção de líquido, Galega? Sete sangria, cavalinha, porongaba, são ervas diuréticas, que são ervas para eliminar essas inchações do corpo da pessoa. Agora, para perder peso, não é chegar daqui, eu quero perder peso, não. Já vem indicado de médicos, que a pessoa já foi, vem com a listinha natural e a gente vai, essas ervas aqui eu quero que a médica passou para mim. E aí, você já viu falar que é bom, a gente já sim, pode utilizar. Doutor, este vídeo aí, né, a vendedora ela disse que sim, tem alguns chás que podem ser tomados e pode ajudar, mas que vem com a prescrição médica. A gente já averigou, né, em muitas matérias, pessoas que a gente até conhece, que vendiam ou vendem algumas ervas que podem ajudar no emagrecimento. Eu acho que depois das notícias recentes, né, de pessoas famosas que perderam a vida e aí ficou na dúvida o que será que aconteceu de verdade, as pessoas também ficaram mais comedidas, tanto para comprar quanto para vender. Mas fala pra gente esse cuidado que as pessoas devem ter, porque o senhor disse recentemente também aqui no bate-papo que existem ervas que elas são benéficas,
Mas dependendo da quantidade, elas também podem causar problemas. Exatamente. Nós temos ervas, por exemplo, que são utilizadas para problemas gastrointestinais, as pessoas que sofrem de empachamento, constipação, e que diz assim, não, isso vai ajudar você no emagrecimento. Lembrando, mais uma vez, perder peso é uma coisa, emagrecer é outra. Eu posso emagrecer perdendo peso, mas nem sempre eu posso perder peso emagrecendo. Sim. Tá? Então o que é que acontece? Existem chás que são utilizados para melhorar o sono e que geram problemas hepáticos a depender da concentração. Existem chás que vão melhorar a retenção líquida, né, de líquidos, mas que vão fazer uma sobrecarga da função renal e eu posso acelerar algum processo ali de depósito, porque as substâncias desses chás elas vão ficar depositadas nos órgãos. Se a minha hidratação, por exemplo, for eficaz, eu elimino. Se a minha hidratação não for eficaz, eu posso prejudicar o meu organismo. Então, no fim das contas, o que nós prescrevemos, ou vamos dizer assim, é muito comum, imagine. A pessoa está com a cólica, alguma coisa, isso até quando nós éramos crianças, né? Ah, a minha avó vai fazer um chá de boldo, por exemplo. Então, nossa, para alguma cólica. Ok, mas isso é concentração. A gente não sabe qual é a concentração que está sendo utilizada nesses chás. Então, muitas vezes uma orientação do que se fala, um chá da folha de maracujá, da passiflora, ajuda de camomila, de erva cidreira para acalmar um pouquinho, verdade, ajuda. E muitas vezes as pessoas colocam várias substâncias, vários chás ao mesmo tempo, como se fosse para potencializar aquele efeito. Sim. Isso não é interessante. Então isso é uma prática que com certeza a gente não adota e que não orienta que seja feita, né? Então tem que entender que tudo depende da concentração e da dose, porque com certeza eu posso prejudicar. A gente então pode dizer até que seria interessante, por exemplo, essa vendedora, ela estava assim dizendo, olha, eu só vendo para emagrecer se for com orientação médica. E que as pessoas também tenham essa consciência de que eu fui no nutrólogo, ele, olha, doutor, eu estou passando por isso, ele disse, olha, tem essas coisas naturais, eu segui a risca, porque como o senhor falou, eu estou ansiosa e passou uma erva tal. Nesta medida eu digo, não, mas a crise está bem pesada, eu vou triplicar. A gente viu até recentemente, eu vi uma matéria em um determinado local, em que isso repercutiu que a mulher, ela tomou um chá, ela comprou numa farmácia, não sei, tantas ervas. Sim. E aí o organismo dela, eu não sei explicar o certo, doutor, mas teve alguma reação e ela morreu. Sim. Então é necessário também a gente ter esse cuidado, às vezes a gente vai na farmácia, ao meu ver, se eu estou lá vendo na prateleira, é algo bacana, dentro de uma farmácia, é algo que vai me fazer bem. A gente precisa ter esse cuidado não somente para comprar nas feiras livres, mas também até nas próprias farmácias, claro. Esses remédios, esses manipulados que dizem que vão dar um resultado, né, com tantas ervas. Exato, Daiana, é um excelente questionamento, né, e comentário seu, porque não é uma prática que, eu digo assim, nós médicos gostamos de indicar um suplemento sem que a gente tenha o conhecimento da validade sobre aquilo. Da validade que eu digo, da validação, dos critérios que foram estabelecidos. Então, não é algo que a gente indica sem que nós tenhamos o pleno conhecimento. A gente até diz, bom, eu não sei o que é que tem aí. Né? E tem muitas coisas que são termogênicas e que vão elevar, por exemplo, pressão arterial e frequência cardíaca. Então isso vai atrapalhar o sono da pessoa. Por exemplo, entre aspas, o simples cafezinho tomado ao final da tarde já pode tirar o seu sono. Imagine determinados chás com concentrações bem mais elevadas, onde a pessoa chega ao final do dia ansioso porque não conseguiu fazer nada e acha que aquele chá é que vai resolver o problema. E não é assim que funciona. Então daí a nossa preocupação realmente na nutrologia em sempre prescrever algo que seja padronizado, algo que a gente conheça verdadeiramente e que esteja nas concentrações que verdadeiramente não causam nenhum mal. Porque até mesmo para determinados medicamentos ou suplementos chegarem ao mercado e com autorização, é porque chegaram com autorização. Então não se prescreve nada que não tenha sido autorizado, até mesmo pela própria Anvisa, né? Então a gente não vai prescrever nada que não seja de cunho onde eu possa controlar os efeitos sobre o organismo, mas fora disso, com certeza a gente não aprova essa prática não, de jeito nenhum. Doutor, eu falando para o senhor antes de começar aqui também o nosso bate-papo, que eu me coloco no lugar do telespectador, né? E eu vejo muitas pessoas falarem, eu estou usando fórmulas. Sim. E muitas pessoas acham bacana, outras dizem, não, peraí, fórmula, ela não está associada a uma coisa saudável. Eu imagino que os médicos, o senhor, por exemplo, tem um paciente, uma fórmula, ela tem
uma série de ingredientes, vamos dizer assim, de produtos que está faltando às vezes no organismo da pessoa para ajudar naquele emagrecimento e dar uma maior qualidade de vida. Então, desmistificar isso pra gente, de que fórmula não está associada a algo negativo na saúde, que pode ajudar sim. Claro, perfeitamente. Por exemplo, essa inclusive é uma das funções da nutrologia, avaliar as deficiências nutricionais ou o excesso, né, essa hiperalimentação que a gente tem e que isso vai provocar algum transtorno em relação à nossa saúde. Então, muitas vezes a gente consegue observar se a queda de cabelo, se a qualidade da pele, se a presença de determinadas espinhas, celulites, o que é que está acontecendo. E muitas vezes fazer formulações como adequação de vitaminas, de sais minerais, isso vai promover um melhor funcionamento enzimático do nosso corpo. Então, muitas vezes a gente fala assim, estamos tomando formulações, é porque são formulações preparadas e liberadas e credenciadas, vamos dizer assim, para que a gente tenha a habilidade para manipular alguma coisa que verdadeiramente vai causar um efeito positivo sobre o organismo do ser humano. Então, com certeza, nada fora, como eu disse, nada fora das 4 linhas que a medicina realmente nos permite. Doutor, reforçando até, é uma pergunta, parece ser redundante, mas é bom a gente deixar claro para as pessoas. A perda de peso, ela precisa estar realmente linkada a um profissional que avalie como é que está o rim, com aquela atividade, com aquela alimentação, com aquela fórmula, como é que está o coração. É necessário, e se isso não acontecer, as consequências elas podem ser graves. Daiane, excelente pergunta. Verdadeiramente, vamos dizer, não. Porque imagine quando não se existia a profissão médica e as outras profissões. Hipócrates, que é considerado como pai da medicina, ele diz o seguinte: faz do teu alimento o teu remédio. Então, na verdade, nós somos o reflexo daquilo que nós escolhemos nos alimentar. Então, verdadeiramente, se eu começo a retirar alimentos que têm uma característica pró-inflamatória, eu com certeza terei algum benefício sobre a minha saúde, com certeza. Então, não precisaria, basicamente, de um profissional da área da saúde para me orientar nisso. Até porque a gente tem muitas informações hoje em dia. Agora, em se tratando da avaliação orgânica, aí sim. Porque é importante a gente ver, até um clínico geral tem como observar isso mesmo. Como é que está a função renal, como é que está o ritmo cardíaco, a função neurológica, se tem algum distúrbio, se não tem, e a partir daí fazer como se fosse um encaminhamento direto para cada profissional. Então sim, nesse sentido sim. Verdadeiramente não, porque a gente sabe basicamente, se eu coloco um copo de refrigerante e um copo com água, a gente sabe qual é o saudável, mas as pessoas estão trocando o saudável pelo prazer. Esse prazer vai gerar uma consequência. Verdade. Entendeu? E aí eu vou para uma questão que eu acho que muitas pessoas se encontram. As redes sociais hoje, ela é um caminho onde a gente se espelha e aí a gente quer estar feliz como as pessoas estão, a gente precisa estar magra, né? E aquela venda de rapidez, de que eu fui, só tomei aquele medicamento, só estou comendo isso, só estou praticando essa atividade, eu consigo resultado. Eu achei uma coisa muito interessante que o senhor falou, que a ajuda do emagrecimento é que as coisas sejam reais. Então, por exemplo, na rede social existe uma vida perfeita, de sorrisos que parecem ser verdadeiros. Perfeito. E não é. E aí fala um pouquinho pra gente também esse bate-papo anterior ao início da nossa entrevista, onde o senhor fala do sorriso, da questão de mostrar essa alegria que não existe e deixar bem claro para as pessoas que ali muitas vezes são personagens que precisam vender produtos, vender imagens, vender roupas, e aí quando você visualiza parece que é tudo perfeito e começa a se cobrar. E aí vem outros problemas, né, doutor? Que além é a baixa autoestima, é que minha vida não está bacana, vem a ansiedade e aí migra. Mas fala pra gente sobre o que o senhor estava falando anteriormente, que é esse sorriso, essa alegria que não existe, que ela também pode ser, não contribuir, né, para o emagrecimento. Claro. Estávamos conversando sobre algo que eu já venho trabalhando, que são o programa 3As, né? Isso. Onde são 3A e 3 S's, né? Então, dos A's a gente coloca assim, água, um elemento vital. E já dando aquela dica, calcular pelo menos 35 ml para cada quilo de peso corporal para um indivíduo que já seja adulto, por exemplo, né? Então, esse volume a gente vai saber especificamente quanto de água eu devo consumir. Então, água, alimentação saudável e equilibrada, não é só saudável, porque senão as pessoas vão olhar, castanha é saudável, então vou comer 1 quilo de castanha por semana. Saudável, mas tem que ser equilibrada.
Sim. A atividade física, a própria Organização Mundial de Saúde já diz que a gente deve praticar pelo menos de 3 a 5 vezes por semana atividade física de leve a moderada intensidade, acumulando pelo menos 180 minutos por semana. Sim. Então, ou seja, esses são os 3 As. E os S's? Sol. Por isso que água e sol, eles estão no começo. Sem água e sem sol não há vida no planeta Terra. E nós fazemos parte, nós somos seres vivos e dependemos de sol e de água. Né? Então o sol é extremamente importante pela ativação de vitamina D e a importância da vitamina D em todo o nosso sistema. A gente sabe a importância para o cérebro, para o coração, para os ossos, para os rins, fígado, intestino, tireoide. Então para a pele eu preciso do sol para ativar a minha vitamina D. A partir da pele não é só tomar vitamina D, eu preciso de exposição solar. Né? Eu preciso do sono. Sem sono, verdadeiramente, só existem 2 coisas que fazem o ser humano morrer. A ausência de água e a ausência de sono. Porque até sem o alimento verdadeiro, eu consigo passar 3, 4... Existem na literatura jejuns de 7 dias. Ninguém fica 7 dias sem água. Ninguém fica. Mas existem pessoas que passam 2 dias sem tomar um copo com água. E com certeza isso traz agravos ao organismo. Então veja, o sono é primordial. Se eu não durmo, eu posso ter arritmia. Então preciso de uma qualidade do sono. E o último que tinha sido esse, o sorrir social. Então o sorrir social é quando verdadeiramente você integralmente, você sorri junto com seus amigos, com seus familiares, mas nos bastidores você continua sendo uma pessoa feliz. Porque senão a gente vai transparecer uma coisa de uma forma e outra em outra. E não é assim bem que funciona. Então a gente sabe que o sentimento de gratidão, de sorrir, de você estar no carro sozinho e se sentir agradecido, feliz por alguma prática boa que você fez, você se contagia, você está feliz, aquilo dali modifica todo o seu sistema de neurotransmissores, de serotonina, de dopamina, as endorfinas. E uma pessoa que tem um nível de serotonina organizado, ele tem uma ansiedade fisiológica, inclusive, mais controlada. Por isso que quando tem problemas com ansiedade, as pessoas passam a comer mais. Eu pergunto, você está verdadeiramente feliz? Será que verdadeiramente você está feliz? Porque nem sempre as pessoas estão felizes e por causa disso eu vou buscar felicidade e prazer no alimento. E aí eu pergunto para vocês que nos assistem, como é que está a sua vida fora dos likes? Exatamente. Fora das redes sociais. Perfeito. Né, doutor? Porque assim, às vezes mostrar essa vida perfeita para que um público que muitas vezes não está se importando com você, ele está ali só passando na tela, enfim. Mas e aí você está querendo mostrar uma alegria e quando você desliga ali o celular, vem a tristeza, Exatamente. vem a angústia e você não tem essas pessoas que estão te olhando através das redes para lá te ajudar. Exato. Então é bom fazer essa análise de que como é que está a sua vida, né? Acho que vai também dessa reflexão e que essa melhora e esses ais, né, doutor, e todas essas letras que o senhor acabou de falar, Isso. você pode reprisar através do nosso canal do YouTube, podem sim te ajudar a ter mais qualidade de vida e às vezes sua perda de peso não está no alimento que você come. Claro. Né? A gente tem que ter o equilíbrio, eu não sou médica, mas é óbvio que o equilíbrio, você não precisa fechar a boca literalmente, pode sair da linha um dia, pode faltar sim academia, essa regra de que Não há problema. tem que ser todos os dias. Isso tudo, né, pausadamente, pouquinho, com acompanhamento, você chega no seu objetivo, a não ser que tenha algo muito grave, que algo na sua saúde, que precise, enfim, né? De outros caminhos, mas vale perguntar como é que vocês estão fora dessas telas da rede social. Claro, né, até porque a gente sabe que felicidade é algo bem relativo. Existem pessoas sem 2 pernas, sem os 2 braços e continuam desempenhando sua vida. Então, muitas vezes a gente tem que agradecer muito mais ao que nós temos, né? Como se diz, o pouco que você tem, agradeça, porque pode ser muito, na verdade, para o que você precisa. Às vezes a gente precisa de tão pouco para mudar. E muitas vezes a nossa mente quer muito. Mas tão pouco que você tem já consegue chegar num objetivo. E é de grão em grão, como se diz, de grão em grão a galinha enche o papo, de degrau em degrau a gente sobe. Verdade. É exatamente isso, sem essa ansiedade desenfreada. A gente consegue chegar aos nossos objetivos. Sim. Com certeza. A gente pode falar até que essa parte, doutor, neurológica, ela também pode interferir muito, né? Nessa ganho e perda de peso. Eu acho que muitas, claro, são físicas, são problemas de saúde, pode ser, sei lá, uma diabetes, uma hipertensão que estão aí dificultando, mas eu acho que aqui está um dos grandes problemas hoje da sociedade. Claro, a gente tem a anorexia, a bulimia e a gente tem a vigorexia. A vigorexia que é muito mais comum nos homens do que nas mulheres, mas hoje está ficando uma equivalência. A vigorexia é a busca pelo corpo saudável. E essa busca incessante, que muitas vezes é inatingível pelo corpo saudável, é que faz com que você tenha a exclusão de determinados alimentos, para que você tenha uma carga de treinamento excessiva e passe a buscar outros recursos, como esteroides anabolizantes, sem que verdadeiramente você precisasse.
E isso faz com que você mantenha um corpo extremamente aparente e saudável, quando no fim das contas é como uma casca. Sim. Por dentro tem que ter uma avaliação metabólica para verdadeiramente a gente saber como é que está o seu organismo. E reforçando, como o senhor falou agora mesmo, essa questão da atividade em excesso, tem pessoas que acham que é qualidade de vida elas irem para a academia de domingo a domingo pegar o maior peso, às vezes o corpo nem comporta, Isso. né? E regrar 100% a alimentação. Claro. É válido ressaltar, e o senhor sabe mais do que isso, que o corpo precisa de nutrientes. Sim. Então achar que somente aquela comida diária, sem, sei lá, uma comida que tenha ferro e outros itens que são necessários, elas podem fazer falta e ao invés de você ter qualidade de vida, você pode adoecer e até a morte, né, doutor? Totalmente. Totalmente. Esse seu comentário, não tenho nada a colocar nem a retirar, nada. Perfeito. Pois é. Comentário excelente. Para a gente encerrar esse bate-papo que muito interessante, eu tenho certeza que muitas pessoas vão reprisar, vai ajudar muito as pessoas, então busquem um profissional, mas qual é a dica que o senhor daria para quem nos assiste agora, está em casa angustiado, quer perder peso, ou então já está fazendo uma série de coisas erradas, buscando através de rede, de amigos, de Google. O que o senhor diria para essas pessoas que querem ter qualidade de vida? Nossa, eu diria o seguinte, prestem bem atenção nisso. Você é o resultado de muito mais acerto do que erro. Não deixe que, por exemplo, no final de semana que você cometeu algum equívoco, transforme isso no peso predominante sobre a sua saúde. Se você está vivo até hoje é porque vale a pena permanecer vivo. Entendeu? Então, a gente tem que amar a nossa vida, a gente tem que ser grato. Eu digo, o sol nasce para todos. Abrir a janela e deixá-lo abrir e deixá-lo atuar sobre nós é que depende da escolha de cada um. E mesmo assim, se você tem a oportunidade de ter 2 braços, 2 pernas, então agradeça sobre o que você tem. Porque nada mais é valioso do que a nossa vida, do que a nossa saúde. E a gente só sabe disso quando está chegando lá na frente. Eu pergunto isso a quem passou dos 100 anos e eles não se arrependem de nada. Os que verdadeiramente eu investiguei, que estavam caminhando, que estavam felizes junto aos familiares. Eu disse, como foi a vida para você? Se foi maravilhosa. Então assim, nossa, se a vida foi maravilhosa para um senhorzinho, um paciente meu de 108 anos, quem sou eu para dizer que a vida é ruim? Exatamente. Vocês podem fazer escolhas. Vamos escolher o caminho correto, que vai nos dar mais tempo de vida. Afinal, como o senhor mesmo disse, a vida é o que a gente tem de mais importante. Muito. E é ela que a gente precisa cuidar com todo amor, né, doutor? É o nosso bem mais valioso. Infelizmente, estamos chegando ao fim, mas eu vou trazer o senhor outras oportunidades para a gente falar sobre outros temas. E eu quero te agradecer muito a participação, doutor. Eu que agradeço também. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Fiquem com Deus e até breve. Até breve. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. E eu espero todos vocês. Até lá!